Hoje vamos falar de um tema muito interessante e curioso: como era o mundo antes do dilúvio. Alguma vez você já se perguntou como era a vida das pessoas que viveram antes da grande catástrofe que mudou a história da humanidade? Qual era o clima, a geografia, a cultura, a religião, a tecnologia, a moral e a espiritualidade daqueles que habitavam a Terra antes de que Deus enviasse o dilúvio para limpar o mundo do pecado? Neste vídeo, exploraremos alguns fatos e mistérios sobre o mundo antediluviano baseados na Bíblia e outras fontes históricas e científicas. Fique atento até o final porque você ficará surpreso com o que descobrirá. Antes de começar, quero pedir que você deixe um like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e também compartilhe este vídeo com seus amigos para que eles também possam aprender mais sobre este fascinante tema. Vamos lá. O primeiro fato que precisamos saber sobre o mundo antes do dilúvio é que ele era muito diferente do nosso em muitos aspectos. Um deles é a expectativa de vida das pessoas. Sabia que as pessoas viviam muito mais antes do dilúvio do que depois? Pois é, a Bíblia nos diz que os patriarcas que viveram antes do dilúvio tinham idades compreendidas entre centenas e quase 1000 anos. Por exemplo, Adão, o primeiro homem, viveu 930 anos. Sete, o filho de Adão, viveu 912 anos. Matusalém, o avô de Noé, viveu 969 anos. O que o tornou o homem mais velho de todos os tempos. E Noé, o protagonista do dilúvio, viveu 950 anos. Mas por que as pessoas viviam tanto tempo antes do dilúvio? Há várias teorias para explicar isso, mas uma das mais aceitas é que o ambiente da Terra era muito mais favorável para a vida humana devido a uma camada de vapor de água que rodeava o planeta, protegendo-o da radiação solar e criando um clima temperado e úmido ao redor do mundo. Essa camada de vapor teria se rompido durante a inundação, provocando as chuvas torrenciais que inundaram a Terra. Depois da inundação, o clima mudou drasticamente, tornando-se mais frio e seco, e a radiação solar começou a afetar mais a saúde das pessoas, reduzindo sua expectativa de vida. Outro aspecto que diferenciava o mundo antes do dilúvio era a interação entre o divino e o humano. A Bíblia nos revela que antes do dilúvio, Deus se comunicava diretamente com algumas pessoas, como Adão, Eva, Caim, Abel, Enoque e Noé. Ele lhes deu instruções, advertências, promessas e bênçãos. Também os julgou e castigou quando pecaram. Além disso, a Bíblia nos diz que antes do dilúvio houve uma mistura entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, gerando uma raça de gigantes chamados Nefilins. Quem eram esses filhos de Deus e essas filhas dos homens? E quem eram os Nefilins? São perguntas que geram controvérsia e debate entre os estudiosos da Bíblia. Mas uma das interpretações mais comuns é que os filhos de Deus eram anjos caídos que se rebelaram contra Deus e desceram à terra para ter relações com mulheres humanas, que eram as filhas dos homens. Essa união ímpia produziu os Nefilins, que eram seres híbridos com características humanas e angelicais, que se tornaram famosos por sua força, estatura e maldade. Esses seres teriam sido responsáveis por muita violência e corrupção na terra, provocando a ira de Deus e seu julgamento sobre a humanidade. Mas quem eram esses anjos caídos e por que se rebelaram contra Deus? Para entender isso, precisamos retroceder um pouco mais no tempo, antes da criação da Terra. A Bíblia nos diz que, antes da criação da Terra, existia Deus e ele tinha majestade com seu Filho Jesus. Deus também criou os anjos, que eram seres espirituais que o adoravam e lhe serviam. Entre os anjos, havia um que se destacava por sua beleza, inteligência e poder. Seu nome era Lúcifer, que significa estrela da manhã.
Era o querubim ungido que cobria o trono de Deus com suas asas. Era o líder dos anjos e tinha acesso à presença de Deus, mas não estava contente com sua posição e queria ser igual a Deus. Estava cheio de orgulho, inveja e ambição, e convenceu um terço dos anjos a se unirem a ele na rebelião contra Deus. Ele queria tomar o lugar de Deus e ser adorado por todas as criaturas, mas Deus, que é soberano e todo-poderoso, não permitiu que isso acontecesse. Expulsou Lúcifer e aos anjos rebeldes do céu e os lançou à terra. Lúcifer passou a se chamar Satanás, que significa adversário, e os anjos rebeldes passaram a se chamar demônios, que são espíritos malignos que atuam sob o comando de Satanás. Este foi o início da guerra espiritual, que é uma confrontação entre dois reinos, o reino de Deus e o reino de Satanás. Quando Deus criou a terra e colocou nela o homem e a mulher, feitos à sua imagem e semelhança, Satanás viu isso como uma oportunidade para se vingar de Deus e destruir sua obra. Ele considerou a terra seu domínio e viu Adão e Eva como invasores. Usou a serpente, um dos animais mais astutos que Deus havia criado, para enganar a mulher e fazê-la duvidar da palavra de Deus. Ele lhe disse que se comesse do fruto proibido, seria como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher, seduzida pela mentira de Satanás, comeu do fruto e também o deu ao homem que estava com ela. Eles desobedeceram a Deus e pecaram, perdendo a comunhão com ele e sua inocência original. Também perderam a autoridade que tinham sobre a terra e a entregaram a Satanás, que se tornou o príncipe deste mundo. A partir de então, o pecado entrou na humanidade e trouxe consigo morte, dor, sofrimento, doença, violência, injustiça, opressão e rebelião contra Deus. A história da humanidade se tornou uma história de queda e redenção, de conflito e esperança, de juízo e graça. Um dos primeiros exemplos desta história foi a de Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Eram irmãos, mas tinham atitudes diferentes em relação a Deus. Abel era pastor de ovelhas e oferecia a Deus os melhores animais de seu rebanho como sacrifício. Caim era agricultor e oferecia a Deus os frutos da terra, mas sem a mesma disposição de coração. Deus estava complacido com Abel e sua oferta, mas não com Caim e sua oferta. Isso provocou a ira e os ciúmes de Caim, que não aceitou a correção de Deus e matou seu irmão Abel no campo. Deus, que tudo sabe e é justo, viu o que Caim havia feito e lhe pediu contas. Deus perguntou a Caim onde estava Abel, seu irmão. Caim respondeu com arrogância e falsidade: "Não sei. Sou eu o guardião do meu irmão?" Então Deus disse a Caim: "Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, e agora maldito sejas tu desde a terra que abriu sua boca para receber de tua mão o sangue do teu irmão. Quando labrares a terra, ela já não te dará sua força, serás fugitivo e vagabundo na terra." Então Caim disse a Deus: "Minha culpa é maior do que pode ser perdoada. Hoje tu me expulsaste da face da terra e me esconderei de tua presença. Serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que qualquer que me encontrar me matará." Mas Deus lhe disse: "Não será assim. Se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes." E o Senhor colocou uma marca em Caim, para que qualquer que o encontrasse não lhe fizesse mal. Então Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao leste do Éden. Caim, apesar de ser um assassino e um fugitivo, não ficou sem descendência. Casou-se com uma mulher que provavelmente era uma de suas irmãs ou sobrinhas, pois Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas após Caim e Abel. Caim teve um filho chamado Enoque e edificou uma cidade a qual chamou pelo nome de seu filho. Esta foi a primeira cidade da história e mostra que Caim tinha habilidades construtivas e organizativas. Os descendentes de Caim se multiplicaram e alguns deles se destacaram por seus logros. Jabal foi o pai dos que vivem em tendas e têm gado. Jubal foi o pai de todos os que tocam a harpa e a flauta.
Tubal-Caim era um mestre em todos os trabalhos de cobre e ferro, e Naamá foi a única mulher mencionada no linhagem de Caim. Estes descendentes de Caim mostram que a humanidade se expandiu e diversificou, com papéis transformados em profissões e a civilização dando seus primeiros passos. Mas também mostram que a humanidade se afastou de Deus e se entregou à idolatria, à violência e à imoralidade. A Bíblia nos conta que Lameque, filho de Tubal-Caim, foi o primeiro polígamo da história, tendo duas esposas, Ada e Zilá. Também foi um assassino que matou um homem por lhe fazer dano e um menino por pisá-lo. Ele se gabava de sua crueldade, dizendo às suas mulheres: "Escutem minha voz, mulheres de Lameque, ouçam minhas palavras, pois matei um homem por me fazer dano e um menino por pisar em mim. Pois Caim será vingado 7 vezes, mas Lameque 77 vezes." Gênesis capítulo 4, versículos 23 e 24. Enquanto isso, Adão e Eva tiveram outro filho chamado Sete, que significa substituto. Eles lhe deram esse nome porque ele veio em substituição de Abel, a quem Caim matou. Sete foi o pai de Enos, que foi o pai de Cainã, que foi o pai de Malaleel, que foi o pai de Jarede, que foi o pai de Enoque, que foi o pai de Matusalém, que foi o pai de Lameque, que foi pai de Noé. Este é o linhagem dos filhos de Deus, os quais caminharam com Deus e o adoraram, se opondo ao linhagem dos filhos dos homens, que se rebelaram contra Deus e o desprezaram. Entre os filhos de Deus, um se destacou por sua fé e obediência: Enoque. A Bíblia nos diz que Enoque caminhou com Deus e que Deus o levou consigo sem que visse a morte. Enoque era o trisavô de Noé e viveu em uma época em que a maioria das pessoas só tinha registros de seu nascimento e seus filhos. Mas Enoque teve um testemunho diferente, o que o fez ser lembrado por sua comunhão com Deus. A Bíblia nos diz que Enoque profetizou sobre o julgamento de Deus sobre os malvados e que agradou a Deus com sua fé. Foi o primeiro homem arrebatado por Deus e é um exemplo de como devemos viver neste mundo, buscando a Deus e fazendo sua vontade. Mas Enoque foi uma exceção em meio a uma geração perversa. A Bíblia nos diz que antes do dilúvio, o mundo estava dominado pela cobiça, maldade e traição, onde as famílias eram campos de batalha e os vizinhos se exploravam uns aos outros. A Bíblia nos diz que a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência, e que toda a imaginação dos pensamentos dos corações dos homens era continuamente só má. Deus viu que a maldade do homem tinha aumentado na terra e que toda a carne tinha corrompido seu caminho. Deus se arrependeu de ter feito o homem e se entristeceu em seu coração. Decidiu destruir da face da terra o homem que havia criado, assim como aos animais, répteis e aves do céu. Mas houve um homem que encontrou graça aos olhos de Deus. Esse homem era Noé. Noé foi justo e reto entre seus contemporâneos e caminhou com Deus. Noé teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Deus escolheu Noé para ser o guardião de um novo começo para a humanidade e lhe deu uma missão especial: construir uma arca para salvar sua família e os animais do dilúvio que viria sobre eles. A arca era um barco especial desenhado por Deus para resistir às águas do dilúvio. Tinha 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Um côvado era a medida desde o cotovelo até a ponta do dedo, aproximadamente 18 polegadas. Isso significa que a arca media aproximadamente 450 pés de comprimento, 75 pés de largura e 45 pés de altura. Tinha 3 andares com várias divisões interiores e uma janela no alto de um côvado. Tinha uma porta lateral que só Deus podia abrir e fechar. Estava fabricada em madeira de gofer, que era uma madeira resistente e impermeável. Foi coberta com betume por dentro e por fora para evitar infiltrações. Tinha capacidade para albergar aproximadamente 40.000 animais de diferentes espécies, assim como suficiente comida e água para eles e a família de Noé.
Era uma obra-prima da engenharia naval e um símbolo da graça e misericórdia de Deus. Noé levou cerca de 120 anos para construir a arca, seguindo as instruções de Deus. Durante esse tempo, também pregou a seus contemporâneos, advertindo-os do dilúvio vindouro e chamando-os ao arrependimento. Mas ninguém escutou a Noé e continuaram vivendo como se nada fosse acontecer. Zombaram de Noé e o consideraram louco e fanático. Não acreditavam que Deus julgaria o mundo com água, já que nunca tinha chovido sobre a terra. Não sabiam que se abririam as fontes do grande abismo e as janelas dos céus, e que as águas cobririam toda a terra. Não sabiam que o dia do Senhor viria como um ladrão na noite e que seriam pegos de surpresa. Não sabiam que só havia uma esperança de salvação: entrar na arca pela fé. Finalmente chegou o dia em que Deus disse a Noé: "Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais impuros, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para manter viva a semente sobre a face de toda a terra. Porque depois de 7 dias farei chover sobre a terra por 40 dias e 40 noites, e da face da terra exterminarei todos os seres que criei." Gênesis capítulo 7, versículos 1 ao 4. Noé obedeceu a Deus e entrou na arca com sua família e os animais que Deus lhe ordenou. Tinha 600 anos quando o dilúvio caiu sobre a terra. No dia designado por Deus, romperam-se as fontes do grande abismo e abriram-se as janelas dos céus. E choveu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. As águas prevaleceram e aumentaram muito sobre a terra, e a arca flutuava sobre a face das águas. E as águas prevaleceram muito sobre a terra e cobriram todos os montes altos que havia debaixo de todo o céu. 15 côvados acima dos montes prevaleciam as águas, e os montes foram cobertos. E morreu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de gado, de animais selvagens, de todos os seres que se arrastam sobre a terra e de toda a humanidade. Tudo o que tinha fôlego do espírito de vida em suas narinas, tudo o que estava em terra firme, morreu. Assim foi destruída toda criatura que havia sobre a face da terra, desde o homem até os animais, desde os répteis até as aves do céu. Foram extintos da terra, e só restaram Noé e os que estavam com ele na arca. Gênesis capítulo 7, versículos 11 ao 23. Noé e os que estavam com ele na arca ficaram isolados do mundo por 150 dias, enquanto as águas cobriam a terra. Mas Deus não se esqueceu de Noé e fez soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. Fecharam-se as fontes do abismo e as janelas dos céus, e cessou a chuva do céu. E as águas retrocederam sobre a terra, e depois de 150 dias as águas tinham diminuído. E repousou a arca no 7º mês, aos 17 dias do mês, sobre os montes de Ararat. E as águas continuaram a diminuir até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Gênesis capítulo 8, versículos 1 ao 5. Noé esperou outros 40 dias e abriu a janela da arca que havia feito. E soltou um corvo que saiu indo e voltando, até que as águas secassem de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham baixado da superfície da terra, mas a pomba não encontrou lugar para pousar o pé, e voltou a ele na arca, pois as águas ainda cobriam a face de toda a terra, e ele estendeu a mão, pegou a pomba e a trouxe de volta para a arca, e esperou outros 7 dias e novamente soltou a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele ao anoitecer, e eis que tinha no bico uma folha nova de oliveira. Assim, Noé soube que as águas tinham diminuído sobre a terra, e esperou ainda outros 7 dias e soltou a pomba, mas ela não voltou mais a ele. Gênesis capítulo 8, versículos 6 ao 12.
Então Noé tirou a cobertura da arca e viu que a superfície da terra estava seca. E no ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas secaram de sobre a terra. Noé tirou a cobertura da arca e viu que a superfície da terra estava seca. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava completamente seca. Então Deus falou a Noé dizendo: saia da arca, tu e tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. Todos os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado, e todo animal que se arrasta sobre a terra, faze-os sair contigo, para que se espalhem pela terra, sejam fecundos e se multipliquem sobre a terra. E saiu Noé, e seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele. Todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra conforme suas famílias saíram da arca. Gênesis capítulo 8, versículos 13 ao 19. Então Noé edificou um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor percebeu o doce aroma e disse em seu coração: não amaldiçoarei mais a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua infância. Nem voltarei a ferir todo ser vivente como fiz. Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Gênesis capítulo 8, versículos 20 ao 22. E Deus abençoou Noé e seus filhos, e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e o vosso temor e o vosso pavor estarão sobre toda a besta da terra e sobre toda a ave do céu, sobre tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar. Nas vossas mãos são entregues. Tudo o que se move e vive será para vosso alimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Mas a carne com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo animal o requererei. E da mão do homem, da mão de cada um de seu irmão, requererei a vida do homem. Quem derramar sangue de homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Mas frutificai e multiplicai-vos. Povoai a terra em abundância e multiplicai-vos nela. Gênesis capítulo 9, versículos 1 ao 7. E Deus falou a Noé e a seus filhos que estavam com ele, dizendo: eis que eu estabeleço o meu pacto convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com todo ser vivente que está convosco, tanto aves como gado e todo animal da terra convosco, com todos os que saíram da arca, sim, com todo animal da terra, e estabeleço o meu pacto convosco, que nunca mais será destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: esta é a sinal do pacto que faço entre mim e vós, e entre todo ser vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e será por sinal do pacto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu pacto, que está entre mim e vós, e todo ser vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, e eu o verei para me lembrar do pacto eterno entre Deus e todo ser vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: esta é a sinal do pacto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Gênesis capítulo 9, versículos 8 ao 17. O arco-íris é o símbolo do pacto de Deus com Noé e toda a criação. É um lembrete da fidelidade e bondade de Deus, que não abandona a humanidade, mas oferece uma nova oportunidade para recomeçar. É uma promessa de que Deus nunca mais destruirá o mundo com água, mas preservará a vida na terra.
É uma esperança de que Deus tem um plano para restaurar todas as coisas e que um dia fará todas as coisas novas. É uma graça que Deus nos ame e tenha enviado seu Filho Jesus Cristo, que é o arco-íris da nossa salvação. E assim termina a história do dilúvio e começa a história de Noé e seus descendentes, que povoaram a terra e formaram as nações. Mas essa é uma história para outro vídeo. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o tema do vídeo, sempre respeitando a opinião dos outros. Espero que tenha gostado do vídeo. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição para que não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com familiares e amigos, dê um like e deixe sua opinião nos comentários. Isso faz com que o vídeo alcance mais pessoas. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.